eu trouxe aqui 5 dicas que vocês precisam ter na mente de vocês, ok? Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do que vocês têm que prestar atenção antes de escolherem o local do seu casamento. Então, a minha dica número 1 é lista de convidados. Antes de você fechar o local do seu casamento, você precisa ter em mente o número de convidados que você irá ter no seu grande dia. Por que isso é tão importante? Na verdade, a lista de convidados, ela faz parte de tudo que você vai precisar para o seu casamento. Tudo vai depender da sua lista de convidados. O local do casamento, a alimentação, o número de horas que você vai alimentar, a quantidade de pessoas, o número de cadeiras, tudo está relacionado à lista de convidados. Então, mais uma vez, se você não fez a sua lista de convidados, você precisa. A primeira atitude de um casal é sentar e fazer a sua lista de convidados, ok? Então, por favor, não deixem de fazer a sua lista e verificar quantos convidados vocês podem ter no seu casamento. Quem tiver dúvida de como fazer lista, dá uma olhadinha nos outros vídeos. A gente tem ali vários vídeos gravados que falam exatamente da quantidade de convidados, como eliminar a quantidade de convidados, como fazer uma seleção, como fazer a sua lista. Então, a gente tem várias dicas ali importantes para você. Nesse momento, o que eu preciso falar para você é, se a sua lista tem 200 convidados, o seu evento, você não precisa fechar uma casa de festas para 200 convidados. Você pode fechar aí um local que componha até uns 180 convidados, 170 pessoas. É claro que você precisa conversar e estar ciente que é possível o aumento? Se eu conseguir, se eu achar, se eu decidir que vou aumentar o número de convidados, a casa vai ter suporte para isso? Em caso afirmativo, se tiver suporte, quanto tempo de antecedência eu vou ter que solicitar esses convidados para estarem aqui? Então pensem nisso. Quanto tempo de antecedência você pode ir na casa de festas e solicitar o acréscimo desses convidados? A sua lista de convidados, você precisa avaliar, eu diria, a cada 3 meses. Porque em um ano de organização do evento, muitos acontecimentos vão estar ali o tempo todo na sua vida. Então, você precisa saber se realmente você vai convidar tudo aquilo, se você vai convidar menos, tá? Então, o primeiro ponto é lista de convidados, fez a lista, vai na casa de festa, vai começar a analisar casas de festas que tenham a possibilidade de atender esse número de convidados, ok? Renata, 300 convidados é muito? Se você tiver a partir de 200 convidados para cima, a grande maioria das casas de festas precisam passar por uma análise, porque acima de 200 convidados são sim muitos convidados. Então, não é toda casa de festas que consegue dar um suporte muito bom para essa quantidade de pessoas, porque o que eu sempre falo para os meus casais é: você não pode tirar as pessoas da sua casa para elas serem maltratadas. Ali é o dia mais importante da sua vida. Você quer as pessoas que você ama ao seu lado e você quer essas pessoas felizes. Então, você não pode colocar aquelas pessoas tristes em uma situação de desconforto. Então, a gente tem que sim ficar pensando o tempo todo neles, ok? Nos nossos convidados. Estilo do evento. O segundo momento, eu preciso que vocês enfatizem o estilo do evento. Então, aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. A Carla foi uma noivinha nossa. A Carla é apaixonada pela natureza. Ela ama o casamento. Ela sonhava um casamento no campo, perto de flores. Vou mostrar um pouquinho da Carla para vocês e também um pouquinho da Isabela, que é totalmente o oposto da Carla. Por isso que eu escolhi a Isabela. Tanto a Isabela quanto a Carla,
elas são totalmente opostas. A Isabela já queria um casamento mais tradicional. Então, ela estava pensando numa igreja. Repare aí na segunda foto, que é o casamento da Isabela, repare como os convidados estão organizados. A Isabela casou em uma das maiores igrejas, na maior igreja do Rio de Janeiro, quiçá uma das maiores igrejas do Brasil. Então, a gente decidiu colocar, pelo número de convidados, a igreja é gigantesca. Então, pelo número de convidados, a gente decidiu colocar os convidados, solicitar que os convidados eles ficassem mais perto da nave. Então, a gente espalhou bem. Para quem não sabe, a nave é esse tapete vermelho aí no meio. E então, a gente espalhou bem os convidados para que desse uma sensação de que a igreja estivesse lotada. E vocês concordam comigo que quando eu mostrei essa foto no primeiro momento, em nenhum momento vocês olharam para a foto e falaram: a igreja está vazia, porque realmente dá a sensação de que a igreja estava lotada. Olhando bem, aí sim a gente consegue perceber que essa igreja ela não está tão cheia, mas como a gente já teve uma organização prévia, como a gente já tem técnica no local da festa, a gente conseguiu organizar de uma forma que ficasse perfeita. Agora eu tô botando para vocês aqui esta foto em tamanho maior. Olha, como dá para ver que a igreja ela parece estar lotada. Tá vendo? Nas fotos a gente não repara nada de diferente disso. Então você vê aí que o casamento da Isabela foi bem tradicional mesmo. Esse aqui eu ainda estou mostrando o casamento da Isabela, pra vocês terem uma noção de como o casamento dela não teve nada a ver com a Carla. Você vê aí você tem uma pista de dança super bem tecnológica. E agora o da Carla, olha só, muitas flores, um casamento mais romântico. A Carla amava a natureza, ama o Rio de Janeiro, tá vendo? Ela queria casar próximo ao Cristo Redentor. Na primeira foto você consegue ver lá no fundo o Cristo Redentor. Queria casar de dia. Então, sem dúvida nenhuma, o casamento os dois casamentos lindos, os dois casamentos, a carinha do que elas sonhavam, a carinha delas, representando bem elas. Porém, os dois casamentos totalmente diferentes. E todos os dois avaliados de acordo com o sonho das noivas, ok? Continuando, o segundo ponto que você precisa analisar, o terceiro ponto, a gente já falou sobre lista de convidados e o estilo do lugar que você vai casar. Agora cabe no orçamento? Então, depois de vocês fazerem decidir o número de convidados, o estilo do seu casamento, você vai verificar se vai caber no orçamento. Quando a gente fala de caber no orçamento, vocês precisam avaliar. Vou botar meu rostinho aqui para vocês verem, que eu gosto de falar olhando para vocês. Então, cabe no orçamento, vocês precisam avaliar o quanto vocês decidiram gastar, investir naquele grande dia, tá? Não, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: não deixem de conversar com o assessor e cerimonialista de vocês. Por quê? Porque cabe no orçamento significa vão verificar o quanto vocês têm para investir, o quanto vocês podem pagar mensalmente e vão falar para o cerimonialista do seu sonho. Ele vai verificar o que você consegue fazer com aquele budget, com aquele investimento, com aquele dinheiro que você tem. Então, não adianta você pensar que eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não sei o que eu vou fazer. Então, é muito importante você pensar que o orçamento ele é fundamental para a construção do seu sonho. Não adianta você falar que quer algo e o assessor de cerimonialista verificar que não dá. Com esse investimento não dá. Então, o assessor de cerimonialista ele vai te guiar para saber se, olha, isso você consegue fazer, você não consegue fazer. Se você quiser exatamente assim, você vai ter que investir mais em flores,
E aí, esse orçamento que a gente tem de flores não dá. De alguma forma aumentar esse orçamento? Ou então, não consegue aumentar o orçamento? Calma aí que eu vou verificar aqui com você o que você consegue fazer. E ele vai dando os estilos de casamento que você consegue fazer com menos flores, com menos investimento, ok? E aí você vai tendo noção, sendo guiado. Então, então a gente, já que essa é a sua prioridade, a gente pode tirar disso. A gente pode investir um pouco menos nisso, para até. Gente, isso somente quem tem expertise, é isso mesmo, somente os cerimonialistas que estão ali, eu falo muito para as minhas noivas, a diferença é que o assessor e cerimonialista ele casa todos os dias. Então, somente quem está ali é que vai conseguir, sem dúvida nenhuma, te orientar para você seguir o melhor caminho, ok? Continuando, a minha quarta dica são os contratos. Eu não vou finalizar nada sem mostrar para vocês. Não, na verdade, o que acontece? É muito importante verem os contratos. Será que os contratos, eles estão de acordo com o que você deseja e o que você está? Nunca feche um contrato sem ler o contrato e mostrar esse contrato para o seu assessor e cerimonialista. Ali você vai verificar diversas questões que você já pode acrescentar no contrato ali naquele primeiro momento, que você não vai ter por onde fugir. O exemplo que é em relação à alimentação do staff. Quando você vai fechar o local do evento, muitas vezes não está incluso a alimentação do staff, que é a alimentação das pessoas que trabalham por 12, 14, 16 horas. Como, por exemplo, o fotógrafo, ele começa a fotografar 10 horas da manhã, e acaba 3 horas da noite, 3 horas da madrugada. Então, ele trabalha aí 12, 14, 16 horas. O cerimonialista, a equipe também chega no evento muito cedo, trabalha horas. Então, todas essas pessoas, você vai conversar com o seu assessor de cerimonialista e verificar quais são as alimentações que eu tenho que ter. Ele vai te mostrar que trabalham por mais tempo. Quem trabalha normalmente por 4, 5 horas, somente o horário da festa, a gente normalmente não precisa pagar esse extra, tá? Então, quem trabalha somente por esse número de horas, a gente não precisa pagar esse extra. E o analista, ele vai sim falar para você e te orientar. Olha, nesse primeiro momento, a gente precisa verificar se o buffet, caso você feche uma casa de festas junto ao buffet, a gente precisa verificar se o buffet da casa de festas, ele é um buffet que cobra pela alimentação do staff. Normalmente tem um número de pessoas que podem comer sem precisar pagar valor nenhum extra, tá? Sempre tem um número de pessoas que se pode pagar sem valor extra. Bom dia! Eu não acredito que vocês estão aí. Gente, eu nem divulguei essa live. Eu não divulguei porque eu falei, não quero. A primeira live que eu vou fazer para os noivos, então eu quero que ninguém fique sabendo. Vocês estão aí, vocês não param. Mas para quem é assessor e cerimonialista que tiver aí, a gente amanhã, segunda-feira, amanhã à noite, a gente vai divulgar hoje, vai ter uma live lá no Instagram do curso Construindo Sonhos, que para quem está aqui ao vivo agora, o Construindo Sonhos é o meu curso de cerimonialista. Então, quem estiver vendo esse vídeo e quiser fazer parte do Construindo Sonhos, quiser uma formação de assessoria cerimonial, pode sim ir lá e fazer a sua inscrição. As matrículas estão abertas. Então, vocês estão aqui vendo. Não divulguei a live mesmo. Tem noiva que me mandou mensagem aqui agora falando: que isso que eu não tô sabendo, você não falou. Não divulguei porque é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu decidi, vai estar gravadinho lá, essas dicas vão ficar lá, mas eu decidi não divulgar muito, justamente que é a primeira vez, então eu tenho que me acostumar, embora eu seja muito acostumada com a câmera, eu não estou acostumada com o público, então não estou acostumada com o público de noivas, que é o de falar ao vivo para um público de noivas, é a primeira vez.
decidi fazer aos pouquinhos. Quando eu me sentir mais confortável, eu falo, espalho para todo mundo. Então, continuando, é sim necessário vocês fazerem uma análise do contrato de vocês, é extremamente importante. Ah, a Nirley falou, levei até um susto, você que não para. É, Nirley, eu sempre aviso, mas dessa vez eu decidi. A gente tá. Eu tô aí devagarinho, passo a passo, caminhando. A primeira vez que eu tenho um ao vivo aqui no YouTube para nós. Então, continuando. Os contratos, você precisa avaliar lá naquele primeiro momento, o seu assessor de cerimônias de cá, ele vai te dar toda a orientação do que você precisa avaliar quando você contrata a casa de festas. Então, uma questão que a gente estava falando é em relação ao buffet. Você tem que olhar a contratação. Você precisa saber qual é o buffet da casa. Você tem que fazer a degustação. Você tem que olhar se esse buffet ele cobra para alimentar. Normalmente não cobra-se ou autoriza até 10 pessoas, autoriza o número de X de pessoas a poder se alimentar sem ter que pagar nenhum extra, tá? Então é autorizado sim. Só que qual é o grande diferencial? A verdade é essa. O grande diferencial é que às vezes algumas casas de festa, elas podem sim cobrar. E se essas casas de festas, elas cobrarem por fora, cobrarem esse investimento por fora, você não pode. Voltando. É porque eu tô olhando aqui e pensei, às vezes o YouTube ele cai um pouquinho a conexão. Porque, como é vídeo, puxa muito a conexão. Então, mais uma vez, como hoje é a primeira vez, eu tô aqui preocupada e está tudo perfeito. Então, voltando, contratos. Você vai. O assessor vai te ajudar? E aí, o que eu estava finalizando a questão da alimentação é que a alimentação, ela, assim, isso não pode ser uma surpresa para vocês 3 meses, 2 meses antes do evento, tá? Se você contratou um assessor de cerimonialista, a gente está ali para te orientar. Então, sim, a gente está ali para te orientar e a gente quer que você. O que eu falo para todos os meus alunos do meu curso cerimonial é: a noiva não pode ter surpresas. Então, quando você contrata o assessor, ele casa toda semana. Então, ele está ali para te ajudar para que você não tenha essas surpresas. O seu casamento ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser exatamente da forma que você sonha. Ok? Então, pense nisso, tá? E para finalizar, eu vou falar para vocês que o que vocês precisam também avaliar na hora de com a casa de festas é em relação, né, voltando para mostrar uma fotinha para vocês, é em relação à estrutura do evento, tá? Eu mostrei essa foto aqui, eu voltei para mostrar essa foto aqui para vocês, porque esse casamento da Carla, como eu falei, a Carla sonhava em casar ao ar livre. Você vê que esse casamento maravilhoso, totalmente ao ar livre, totalmente cheio de flores, olha os detalhes de flores. Vou tirar o meu rostinho aqui para você ver uma questão. Olha, a primeira eu sou apaixonada por esse casamento. A primeira foto, você vê que isso aqui era a pista de dança da Carla. Na pista de dança, a gente tinha até arranjos caindo do teto. Repare em um arranjo de flor que ele tá de cabeça para baixo, que eu acho que isso é o mais encantador. Casamento cheio de detalhes, tá vendo? E o que acontece na semana do casamento da Carla? Eu vou mostrar mais uma foto aqui do casamento. Então, na semana do casamento da Carla, o que aconteceu? Choveu a semana inteira, tá? Então choveu a semana inteira, foi algo muito preocupante, então a gente ficou bem preocupado. E o que acontece? A gente precisou colocar o toldo. A gente sim colocou o toldo. Como a gente tinha já um toldo montado na casa de festas, a gente conseguiu decidir bem para frente, decidiu uns 5 dias antes. Não é o ideal, tá? Porque normalmente é bem difícil você encontrar empresas de toldos que vão construir um toldo 5 dias antes. Mas esse toldo, você vê, é uma mega estrutura esse toldo. Só que ele, especificamente, ele já estava
lá montado por causa de um evento da semana anterior. Então, o que a empresa ia fazer era não, tá? E aí foi exatamente isso que a gente fez. A gente conseguiu decidir mais para frente. E aí a gente decidiu, ela realmente contratou o todo. Não choveu na hora do casamento, foi maravilhoso, foi lindo, mas choveu na hora da montagem. Esse casamento, ele iniciou a montar 48 horas antes, isso mesmo, 2 dias antes. A gente não tinha nada nesse espaço, nada, 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 não tem nada aí. Então a gente começou a começar, a estrutura começou a ser feita, flores e tal, 48 horas antes, 2 dias antes. Então, se a gente começou a montar 2 dias antes, estava chovendo. Então, na montagem, sim, estava chovendo. E a gente só conseguiu montar porque, sim, ela decidiu pagar o todo, tá? A estrutura do evento é muito importante. Já que a gente está falando de todo, eu vou mostrar para vocês de novo a foto da pista de dança da Isabela, tá? Então, essa foto aqui da pista de dança da Isabela, ela mostra um pouquinho para vocês a grande estrutura da pista de dança da Isabela. E em cima você tá vendo que é um toldo exatamente igual ao da Carla, tá vendo? Não tem nada, isso aí não tem nada em cima. A Isabela teve que pagar toda essa de cima. Só que o que aconteceu? Repare, atrás do telão. Atrás do telão da Isabela, não tinha estrutura de toldo. Só que caiu, assim, tava ameaçando chover. Gente, se ameaçar chover e caísse uma gota de água naquele telão de LED, a noiva ia ter um prejuízo de 50 mil, porque era um super telão, entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Sim, a gente teve que colocar um telão. Um telão não, perdão. A gente teve que colocar um. Voltando aqui, gente, só um minuto. Que sem querer eu tirei aqui. Então, sim, a gente teve que colocar. Cadê a foto? Ah, tá. Sim, a gente teve que colocar na verdade, foi um toldo, mas ele vertical, descendo do teto até o chão. E aí, no meio do evento, a gente viu que não choveu e tal. E aí a gente, olha só, que eu vou contar para vocês. Isso aí é uma questão tão importante. Mas isso só o assessor cerimonialista com experiência vai conseguir avaliar isso. Gente, não choveu e estava um pouco quente, um pouco abafado. Então, para poder ter mais saída de ar e, na verdade, para poder abrir uma entrada extra até para o buffet passar, a gente cortou o todo na hora. A gente teve que fazer um corte no todo. Mas isso é só no momento do evento. Por quê? A gente tem tudo. Esse é o objetivo. A noiva, não sei se essa minha noiva está assistindo agora, como ela já casou, talvez ela não esteja assistindo. Mas ela nem sabe o que aconteceu. Porque eu não vou levar esse problema para ela. A gente tem que resolver. Entendeu? Então a gente sim resolveu, a gente fez aquele corte no todo, a gente abriu mais uma saída para os garçons, facilitou ainda a passagem dos garçons e ao mesmo tempo a gente levou mais ar, né, mais vento para o meio da festa. Essa parte aí que vocês estão vendo, que é importante vocês prestarem atenção, é uma área aberta do evento, então não tinha ar-condicionado. Esse casamento tinha uma área fechada também, com ar-condicionado, mas a gente retirou essa. Retirou a maioria da festa, a gente botou do lado de fora, tá? Além disso, só para finalizar, o que eu preciso. A minha quinta dica para vocês, ela tá nessa tela mesmo, tá? Antes de você fechar a casa de festas, você precisa pensar em quais atrações você vai ter. O que você vai querer ter, na verdade, naquele evento. Então, por exemplo, se você sonha com uma banda X, se você sonha com aquela banda, você precisa prestar atenção. Se você é apaixonado por uma banda X e você quer, desde o início, você sabe que você vai ter uma banda, você tem que prestar atenção que esse local, ele tem que ter uma estrutura. Então, repare, eu não lembro exatamente agora qual era o tamanho desse palco da Isabela. Se eu não me engano, ele tinha 6 metros. Mas é isso mesmo, 6 por 4, se eu não me engano.
Então, o que acontece? Desde o início, a Isabela sabia que ela ia ter uma banda. O que eu sempre falo que eu acho importante os noivos saberem é que uma banda é uma atração à parte. Como assim uma banda é uma atração à parte? Você já contratou uma banda, um MC, isso tudo é uma atração à parte. Então você já contratou a casa de festas, você já contratou, tá incluso, ou contratou iluminação, se você já contratou. Gente, banda é um outro evento. Você vai ter que preparar uma outra estrutura. Então, você vai ter que pegar o rider técnico da banda e o rider de camarim, tá? Então, o que é o rider técnico? O rider técnico da banda é toda a estrutura que a banda precisa. Então, mas eu já contratei luz, mas eu já contratei... Não, gente. Para ter suporte da banda, a todo o material da banda, você vai ter que contratar luz. Além disso, você pode sim contratar... Você pode ter que contratar som, porque a estrutura de som que tem na casa ou que você já contratou até aquele momento não vai conseguir suportar a banda. Pode ter que contratar alimentação. Quando eu falo rider de camarim, eu falo alimentação. Além disso, é muito importante vocês pensarem também que talvez você tenha um espaço ali que para a banda você vai precisar de um outro espaço. Então, não é a banda é outro evento, é uma outra estrutura extremamente maior. Se eu não me engano, a Isabela, quase certeza, eu não tô lembrada assim, mas assim, a Isabela teve que contratar toda uma estrutura extra porque ela levou duas bandas. Então você tem que pegar o rider banda, que é tudo que aquela banda pede, e pegar o rider técnico da outra banda, da segunda banda, e juntar e colocar tudo que for maior, assim, tudo que for de melhor pedido. Porque o rider de maior qualidade, ele vai suportar as duas atrações. Tá? O que é um rider de maior qualidade? Por exemplo, a banda X pede um som mais simplesinho. A banda Y, um som top. Então, o som top vai dar para a banda mais simples. Então, é essa a diferença, tá? Então, é muito importante a gente pensar que não é brincadeira. Um evento é uma mega estrutura. É o seu casamento, é o seu grande dia. Renata, mas eu não vou ter nada disso. É muita coisa, meu casamento vai ser um casamento super simples. Cuidado. A noiva, a assessora e cerimonialista tem que avisar para a noiva. Por isso que, assim, eu tô gravando esse vídeo, tô gravando essa aula. É a primeira vez? Sim, é a primeira vez que a gente tá aqui e tal. Vocês viram que no início eu tava até um pouco nervosa, né? Me apresentei 5 vezes. Tava um pouco nervosa, mas sempre fico. Mas o vídeo vai ficar aí como orientação para vocês, tá? Então ele vai ficar gravado para sempre aí. Então ela precisa contratar o assessor cerimonialista logo antes de contratar a casa de festas. Eu tô mais uma vez aí desmistificando o que todo mundo faz. Fiquei noiva, já contrata a casa de... Não, fiquei noiva, vou contratar um cerimonialista. Vou fazer uma escolha do cerimonialista ideal, porque ele vai te passar todas essas orientações. Então se 4 meses antes você... Surpresa, ganhei uma banda, que acontece muito. Às vezes a mãe pega e fala assim, ai, eu vou te dar essa banda de presente. Só que a mãe não sabe toda a estrutura que tem que ter. Que tem que ser avaliado o contrato, que tem que ser avaliado o rider técnico da banda, tem que ser avaliado o rider de camarim. Então você já sabe que a todo momento você contratou um cerimonialista e ele tá ali para te dar esse suporte. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando aqui para responder alguns. A Nirley falou que o problema é quando a noiva, o negócio é quando a noiva, você conversa com a noiva e ela insiste em não ter todo. A visão diga que vai chover. Nirley, o que acontece é, se a noiva, ela insiste em algo que... A noiva está insistindo em fazer algo que não vai... Como é que eu vou dizer para vocês? Que não tá de acordo com o assessor e cerimonialista, não tem problema. A gente não, é claro, a gente fica chateado, mas o que acontece? O que a noiva não pode ter é surpresa no dia do casamento, tá? Então, noiva minha não tem surpresa no dia do casamento. A noiva, tô aqui, tanto que eu tô até gravando esses vídeos para poder orientar as noivas antes de escolher uma casa de festas, o que você tem que fazer. Tá? É óbvio que você tem que ter o cerimonialista do seu lado. Por que eu tô gravando esse vídeo pra
para vocês, porque a noiva ela não pode ter surpresa. Então, se essa noiva ela decide, Renata, por exemplo, eu vou dar um exemplo já sobre um outro assunto. Esse casamento aí, que eu lembrei porque esse casamento tá na tela. Esse casamento, a Isabela sabia que a nave da igreja dela era gigantesca. Normalmente, a gente começa a nave, é o tapete vermelho, mais uma vez. Normalmente, a gente começa o casamento com 30 minutos de atraso. Porque no Brasil, a gente sabe que as pessoas nasceram se atrasando, principalmente. Mas, nesse casamento, a gente não começou com 1 hora de atraso. A gente começou com 1 hora e... Não, perdão. Não começamos com 30 minutos de atraso. A gente começou com 10 minutos de atraso. Por que a gente começou com 10 minutos de atraso só, Renata? Quem chegou, chegou, não chega, quem não chegou, não chega mais. Primeiramente, porque estava todo mundo lá, óbvio. Segundo, a igreja estava bem cheinha. Terceiro, que é o princípio, a gente não atrasou muito porque tinha uma multa que era uma fortuna que tinha que pagar a igreja se tivesse atraso. E o último motivo é, a igreja, a gente está falando de uma das maiores igrejas do Brasil, quiçá a maior. Então a nave da igreja é gigantesca. Até a noiva e todos os 16 padrinhos, olha quanto tempo a gente já teria perdido. As entradas foram lindas, foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. Mas era muita gente para entrar, muito grande. As pessoas demoravam muito para chegar até o altar. Então, essa orientação a minha noiva tinha e ela falou: eu não vou correr risco de pagar a multa na igreja, vamos começar antes sim. Entendeu? Agora, se ela falasse: não, Renata, se atrasar não tem problema, pode ficar tranquila em relação a isso. Ok. Então, o barato, assim, o negociado, conversado não sai caro. Não vou nem falar que o barato sai caro. É assim, tudo que a noiva sabe, tá ciente, ela tá preparada e ela tá esperando, tá? Casamento ao ar livre é muito importante, sim. É muito importante, é muito preocupante por causa do toldo, sim. Pode ter o plano B e o plano C. Qual é o plano B? O plano B é que no local da festa também tem uma área fechada que comporte você trazer toda a estrutura do casamento para a área fechada. Aconteceu de uma noiva dela chegar e falar: Renata, o meu sonho é casar ao ar livre, aparecer no céu. E até o último segundo, 24 horas antes, o tempo estava horrível, estava chovendo, ela falou: não vai mudar. Mas ela sabia que a gente conseguiria ter uma estrutura interna para fazer aquilo. E uma outra questão é, tem noivas que sonham com aquilo. Então, sim, tem uma noiva que ela não quis contratar o toldo, mas ela comprou 40 guarda-chuvas transparentes. Então, quem tiver aí e quiser, assim, uma cerimônia ao ar livre, igual o casamento da Carla, que eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. A cerimônia da Carla foi aqui ao ar livre, mas no caso ela colocou o toldo. Então, não, se você quer, nesse caso aqui desse casamento, você vê que ela tinha que colocar o toldo de qualquer forma, porque olha lá, a casa onde foi realizado, se você olhar, não comportava essa quantidade de convidados, essa quantidade de cadeiras e mesas que tem aí, tá? Então, ela tinha que colocar de qualquer jeito. Então, aí é a primeira questão que a cerimonialista vai comentar com você. Uma segunda questão é que a Carla também casou ali, a cerimônia foi ao ar livre. Então, só que ela teve toldo por cima. Ela não teve teto, né? E aí o que eu falo para vocês é, Renata, e aí, se a pessoa sonha em casar ao ar livre e não quer colocar toldo, o que vai fazer? Então, a minha dica foi a mesma dica que eu dei para essa noiva e ela seguiu. Ela comprou 30 guarda-chuvas. É claro que o seu cerimonialista é que vai avaliar a quantidade de guarda-chuvas de acordo com a quantidade de convidados. Mas ela comprou 30 guarda-chuvas transparentes. E aí a gente distribuiu. Quando começou a chuviscar, todas as pessoas que estavam chegando foram recebendo. E as fotos ficaram lindas, tá? Então é uma opção extremamente mais econômica. Renata, por que transparente? Guarda-chuva transparente porque quem tem que chamar a atenção, né, nesse evento é o casal, tá? Noivos e noivas. Então, se você bota tudo colorido ou da cor do evento, esses guarda-chuvas, não vai as fotos, o guarda-chuva vai chamar mais atenção do que o casal. Então, nem pensar mesmo.
Já tivemos noiva que alugou todo. Choveu na hora da montagem, mas não choveu na hora da cerimônia. Ela acha que alugou à toa. Nirley, é por isso que eu... Não foi a Nirley. Love Forever Assessoria. Então, assim, o que acontece? É por isso que eu tô aqui hoje, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje. A gente começou a gravar vídeos ao vivo pro YouTube. Não divulgamos ainda porque é tudo muito novo para mim, embora a Renata Valmonte comece dando milhões de aulas, já tá acostumada a fazer ao vivo, já tá acostumada a falar com o Brasil inteiro, mas para noiva, me dirigir à noiva nas redes sociais, eu nunca fiz. Então, não, por favor, pensem nisso. A noiva, ela precisa dessa orientação, ela precisa saber que o toldo, ele não é somente para o momento que casa. Você não, de forma nenhuma, alugou à toa, porque se choveu ao longo da montagem, você com certeza pode ficar tranquilo que você foi mais que utilizado. E se não choveu, Renata? Se não choveu, você não correu risco nenhum, que bom, de estragar o seu sonho. Porque você pode estragar o seu sonho se você não faz a contratação de todos, tá? Se você não analisa isso. Então, só para finalizar, eu vou resumir para vocês quais foram as 5 dicas que vocês precisam tomar antes de... As atitudes que você precisa ter antes de você contratar uma casa de festas. A primeira é fechar a sua lista de convidados. É claro, mais uma vez, de forma inicial, mas sim, você tem que fazer e refazer a lista de convidados. 2, o estilo do lugar, qual é o estilo que você vai querer no seu grande dia. 3, cabe no orçamento? O que você sonha junto com o que você tem? O número 3, só a sua assessora cerimonialista vai poder estar ali, precisa estar ali para poder te orientar em relação a isso. 4, atrações, tá? Avaliar as atrações, se você vai ter atração, se você não vai ter atração. 5, análise de contratos do local antes de você assinar e fechar, tá? Então, pensem nisso, porque é de extrema importância que vocês estejam super ligados que não é qualquer dia. É o dia mais feliz da sua vida. É um sonho. Então, você precisa seguir passo a passo para não cometer erros. A Nirley, infelizmente, né, as noivas não entendem que é uma precisão. Não é precisão, é previsão. Muito bem colocado. As noivas precisam e vão entender que é uma previsão. E é você não correr riscos. Para quem entende de bolsa de valores, a verdade é essa. Hoje, por que a gente tem aí o dólar tão alto? Porque a gente está passando, esse vídeo está sendo gravado dia 17 de maio, tá? De 2020, a gente está aqui no momento de quarentena no país. A gente está enfrentando uma pandemia, né, do coronavírus. Então tá todo mundo nas suas casas, por isso que eu tô aqui em home office. Vocês estão aqui me vendo, gravando dentro da minha casa. Então é importante a gente ter em mente que é importante a gente entender que é o nosso sonho. E aí, comparando com a crise que a gente está passando no nosso país. Por que o dólar está tão alto? Porque as pessoas, os investidores, não vão investir no nosso país. Nem o brasileiro está investindo no país nesse momento. A gente está fechado, a gente está trancado dentro das nossas casas. Então, as pessoas não estão investindo por quê? Porque não querem correr riscos. E da mesma forma você. O quanto você vai investir? Você vai correr o risco? Então, pense que é o grande dia, nunca mais vai acontecer, o casamento é para sempre, você casa com esse objetivo, você casa uma vez só. Então, não estrague o seu sonho por se tudo. Porém, vamos lá, se você tem um assessor e cerimonialista ao seu lado, não estrague seu sonho. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela vai te orientar. Siga as orientações dela, porque ela casa toda semana. Enfim, é isso. Quero agradecer a presença de vocês, meninas, mesmo eu escondendo essa live de hoje. Vocês conseguiram me achar, vocês apareceram aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem sempre aí ao meu lado. A live foi a primeira live. Semana que vem a gente vai fazer de novo sobre um assunto diferenciado. E eu quero estar com vocês todos os
todos os domingos, às 10h10, enquanto a gente está durando essa pandemia. Depois a gente pode mudar a nossa vida um pouquinho, as nossas decisões, o momento que vai ser melhor para vocês estarem ao vivo comigo. É isso. Se você é noivo ou noiva e quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, a gente tem um canal lá no... A gente tem um canal, é claro que Assessor de Cerimônia também, mas a gente abriu um canal no Telegram. E como que é o canal do Telegram? Você vai recebendo nossas dicas, nossas novidades, tudo direto do celular. As lives, as matérias, tudo que tiver de incrível, de novidade para vocês, tá lá. Então, entre no nosso canal do Telegram. Como é um vídeo ao vivo, a gente vai colocar assim que o YouTube liberar, a gente coloca aqui embaixo mesmo, o link do nosso canal do Telegram. O canal do Telegram para noivas, eu já vou falar para vocês o nome, embora eu não coloque o link exatamente agora, mas provavelmente quando você ver esse vídeo você vai saber. Dicas da Renata Vamundi, tá? Então, esse é um canal super novo que a gente acabou de criar. Sejam muito bem-vindos. Você acha lá no Telegram como Casa Comigo _Renata Vamundi. Mas eu vou botar o link aqui para vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada, meninas. E para vocês, assessores e cerimonialistas, até amanhã. Beijos e até amanhã. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Beijinhos.